Underline Rukaço Underline perguntou, será que o Rox já tinha visto Imu antes ou achou sem querer? Sentiu o haki dentro do castelo e foi ver? O flashback de Elbaf se transformou no flashback, porque ele aparentemente virou o nosso novo protagonista. E nesse momento a gente tá tendo várias dicas, vários subtextos muito interessantes que a gente não pode deixar escapar. A gente tá voando nesse flashback que começou há 108 anos atrás, com o Rei Harold com apenas 15 anos. Agora a expectativa é que no próximo capítulo a gente já cubra os eventos de God Valley, que é 38 anos no passado. Olha o quanto a gente voou. Então, cada quadro é um detalhe, e agora a gente precisa falar da aparição do Shebek no Salão das Flores. O que isso significa? O que o Shebek fez? Ele sequestrou 5 reis e no processo acabou matando o almirante. Mas dessas ações, sequestrar 5 reis, especificamente no Reverie, revela que ele já tinha alguma espécie de planejamento naquele dia. E a gente entendeu também exatamente qual era esse planejamento. Ele queria usar os 5 reis de refém ou de barganha para conseguir alguma coisa do Imu. Talvez ameaçar ele, talvez alguma espécie de chantagem. No entanto, a gente sabe o objetivo do Shebek. Ele quer ser o quê? Rei do mundo. Isso, na minha cabeça, é a resposta por si só. Se você quer ser o rei do mundo, é porque você sabe que existe um rei do mundo. E na minha cabeça, o Shebek já chega no Reverie sabendo dos rumores ou tendo alguma desconfiança que a figura de Imu existe. Lá dentro, depois de matar um almirante, depois de pegar os 5 reis e sequestrar, talvez ele realmente tenha conseguido chegar a lugares que ninguém daria acesso a ele normalmente. Mas intuição e sorte, que são coisas que um pirata precisa ter, podiam estar simplesmente a favor do Shebek no dia e ele acabou encontrando o Imu. No entanto, não foi cegamente, aleatoriamente, ele suspeitava e confirmou suas suspeitas. E qual é uma outra evidência que também suporta isso? Simplesmente o fato dele ter mudado de rota depois de conhecer Imu. Ou seja, ele não tinha conhecimento completo de quem era Imu, mas depois de entender o verdadeiro nível de poder e como ele não sofreria nenhuma barganha ou nenhuma ameaça física, ele montou um outro plano, e é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Um plano para o Shebek se tornar o rei do mundo, superar Imu de alguma maneira. Então eu acho que as respostas estão aí no subtexto. Fica entendido que o Imu era uma coisa que ele suspeitava, que ele acaba encontrando, e aí depois ele acaba tendo que recalcular para ter um plano ainda mais grandioso, com um nível de poder muito maior, com os piratas mais fortes, justamente para derrotar o Imu. Fala galera, Spespalha aqui, eu sou o Derek, respostinhas de palha, mas antes recado muito especial, galera. Meu sorriso tá irado, meu sorriso tá bonitão, e não é à toa. Tô fechadaço com a doutora Angélica Borges, e a gente montou aqui um recadinho especial, porque saúde bucal é importante demais, galera. Ouve essa aí. Durante o arco de Whole Cake Island, o Luffy quebra o dente, mas depois bebe leite e fica tudo bem. Já em Long Park, nosso querido Arlong quebra todos os dentes, fica banguela, mas substitui a dentadura inteira algumas vezes. Porque ele é um tritão tubarão, isso faz sentido? Infelizmente, a gente não é nem tubarão, nem o leite cresce dente magicamente igual One Piece. Por isso eu tô cuidando muito do meu sorriso com a incrível doutora Angélica Borges. Saúde bucal é um assunto sério, nível rei dos piratas, e desde que eu comecei nos meus check-ups regulares, muita coisa mudou. Minha autoestima, o jeito de falar, a maneira que eu poso nas fotos, até a minha dicção mudou. E eu realmente não imaginava que essas consultas iam ter um efeito tão completo na minha vida. Não tem como esconder, meu sorriso tá cada vez mais branco. Porque eu tenho feito a limpeza bucal e o clareamento direitinho, fora, claro, ter levado a escovação e o fio dental a um outro nível graças aos conselhos da doutora Angélica. Então segue a dica porque nunca é tarde. Precisando mudar sua relação com a sua saúde bucal, em um consultório de primeira com as melhores profissionais do ramo, é só mandar uma mensagem, o link tá aqui embaixo. Com todas as informações você vai ser recebido de braços abertos. Confia, vale muito a pena. E vai que a gente se esbarra entre uma consulta e outra. Te vejo lá? Galera, link na descrição, ela atende aqui no Rio de Janeiro, mas vale muito a pena seguir pelas dicas, pela informação e muito mais. Dá uma força, dá uma moral, manda uma mensagem. Doutora Angélica Borges é sensacional, profissional incrível e recomendo muito. É isso, galera. Fora isso, deixa o like, se inscreve e você já sabe, linkzinho aqui embaixo, manda lá uma pergunta no Instagram, a gente responde na hora aqui no videozinho. E é isso. Deixa o like, se inscreve. Alanzito, chama a vinheta. Calmazinho, _RDR. Alguma chance que quem condenou Davy Jones foi o Imu? Pela cronologia, Davy Jones é uma das lendas mais antigas da história, mas realmente ela pode ser pós-século perdido.
Cara, na live de domingo eu conversei com o Lipe, a gente levantou lá uma teoria sobre como o Davy Jones talvez seja o próprio Zunisha. Talvez ele fosse um colega do Joy Boy que foi condenado e aí ele foi transformado no Zunisha. Até porque os poderes do Imu, os poderes do Dome Reverse, de fato gigantificam as pessoas ou as criaturas, né? Os próprios gigantes Dory Brog ficaram maiores ainda depois de sofrerem os efeitos do Dome Reverse. Então, eu acredito hoje que essa teoria é verdade? Não. No entanto, ela é possível. E isso já é uma resposta por si só. Existe sim a possibilidade. Mas a gente ainda tem muitas lacunas na história do Davy Jones. Além da conexão dele ao Davy Backfight e possivelmente alguma conexão à Noah, a gente não tem muitos pontos para conseguir traçar a presença dele na história, e talvez isso seja proposital, porque tem toda uma gama de personagens que a gente não conhece do século perdido, que certamente vão ser muito relevantes. A gente já sabe sobre o Joy Boy, a gente já sabe sobre o Emeth, a gente já sabe sobre o Zunisha. Além deles, algumas figuras como o Gigante da Gareira do passado, Ors e figuras assim, também representam figuras históricas lendárias que foram meio que esquecidas ou apagadas por uma tentativa ou não do governo mundial. Fato é que o Davy Jones pode sim ser um tripulante do Joy Boy, ou até um rival do Joy Boy, ou até um ex-amigo do Imunerona, ou um traidor do governo mundial, ou um traidor do reino antigo. Cara, é Davy Jones. Agora, o Oda adora fazer isso também. Lendas que você fala, putz, essa lenda é isso, e aí quando você vai ver a realidade, ela é completamente oposta. Em Skypiea a gente tem um baita exemplo de Norland, o Mentiroso, que era na verdade uma grande figura, um grande homem, um sensacional explorador, que simplesmente ficou com uma fama de mentiroso e morreu assim e ficou por isso mesmo. Isso em específico não foi o governo mundial, mas é uma representação de como em One Piece a história sempre tem que ser vista bem de perto. Olha o Loki aí, que a gente achava que era simplesmente o maior vilão da história, mas a gente está acompanhando ele pelo seu flashback e as coisas não são simples assim. Isso é One Piece. Mari_Gama 12. Luffy perdeu alguns anos de vida. Alguma ideia de como Oda vai resolver isso? Isso me preocupa. Mari, é uma preocupação justa. Vamos entender, né? O Oda tem dois caminhos. Ele pode se importar com isso de verdade, levar a sério. Talvez no final de One Piece isso vai significar alguma coisa. Talvez a gente pegue um prólogo com o Luffy falecendo mais jovem, em vez de, tipo assim, 70, 80 anos de idade, talvez o Luffy dure até 40, 35, quem sabe. Pode rolar uma parada dessa. O Oda pode tratar isso até o final, na última saga, porque a gente está falando aí de uma questão muito importante dos poderes de Imu, o tempo de vida. O Imu usa o tempo de vida como a principal fonte dos seus poderes, e os seus contratos forçados no Dome Reverse, os pactos, também tiram tempo de vida do oponente. Dessa maneira, funciona um pouco parecida com a Soul no Mi da Big Mom, mas de maneira diferente, porque é uns poderes roubados do Imu que a gente ainda não sabe qual é a verdadeira origem. Fato é que, se o tempo de vida é relevante, imagina numa luta contra o Imu, o quanto o Luffy poderia estar vulnerável. Se ele perde mais 10, 20, 30 anos de idade, talvez o Luffy tenha uma vida igual a do Roger, que ele chegue no momento e fale, caraca, só tenho mais um ano de vida, e é isso. O Oda pode montar um timer assim. Só que é canalha, né? É canalha, e além disso o Luffy, é o Nika, né? O Gear 50, a liberdade. Isso não vai entrar em cena se realmente os anos de vida que ele perdeu por causa da injeção de adrenalina do Ivankov, por causa do Gear Second, coisas assim, vai cobrar tanto. É duro, mas é uma coisa a ser debatida. O que você acha aí? Comenta aí o que você acha sobre os tempos de vida do Luffy. Se deveria ser considerado para o enredo futuro, ou é só uma coisa que passou e talvez o Oda abra de mão na história. OSR.Alexander. Qual o melhor momento para mostrar o visual de Imu? Tem duas maneiras que eu adoraria. Por quê? Eu adoro a ideia de que o Imu deve ter mudado de tempo. Eu acho que o corpo atual do Imu não é o corpo original dele. Então, o quão fascinante seria se a gente pega pela primeira vez a verdadeira origem do Imu, a verdadeira cara dele atualmente, talvez um corpo mumificado, talvez o corpo de Lili, talvez algum corpo possuído, e aí, pum, no capítulo seguinte a gente vê o flashback da pessoa original, uma pessoa completamente diferente, com aquela mesma imagem, com aquela mesma figura, que a gente acompanha pelo flashback até se tornar a maior vítima histórica do Imu. Eu acho que seria fascinante, tanto já revelando a pessoa, quanto talvez depois, no final do flashback, depois de mostrar o Imu, depois de mostrar o Imu possuindo o corpo e tal, pum,
mostrar o verdadeiro Imu corrompido, zoado e tal. Acho que seria bem interessante. E forte, né? E polêmico, essa coisa dele roubar o corpo de alguém, roubar a vida de uma pessoa, invejar um ponto de se tornar a pessoa. Isso tudo é possível, tá tudo aberto aí. E uma zumbizada. O Oda gosta de uma zumbizada. Eu gostaria de um Imu zumbizão. Fê.Silves. Barba Branca não sabia que Teach é filho de Shebeck? Será que por isso ele acolheu Teach? Fê.Silves. Barba Branca muito provavelmente sabia que o Barba Negra era filho do Shebeck e simplesmente não se importava, porque no fundo ele era o seu filho. É assim que funciona a tripulação do Barba Branca. Pensa comigo, a gente vê ali eles implorando pra o Barba Negra ser aceito na tripulação e o Barba Branca aceita, então acho que no momento ele não pensou em nada. Talvez com o Barba Negra crescendo, o Barba Branca tenha reparado a fatal semelhança. Mas tem que ter outro conceito, outro contexto. Os filhos do oceano, os piratas, cara, eles têm vários filhos bastardos por aí. Você vai de doca em doca, historicamente, era o que era. Então, talvez olhar e identificar, putz, esse é filho do Shebeck, não signifique tanto quanto você identificar, talvez, um filho de uma família estruturada e tal, que realmente cuidou, criou e tem essa identificação. Como é que o Shebeck vai imbuir os ideais dele numa criança que talvez ele nunca tenha nem convivido? O Barba Branca, como membro dos Piratas Rocks por muito tempo, talvez tenha uma noção muito melhor do que o Rocks tenha ou não feito na sua vida do que a pessoa média. E até julgando ali o Barba Negra como seu filho, pode ter pensado que realmente não se importava. Além de que toda a simbologia do Ace ser filho do Roger, de como o Barba Branca sempre o abraçou como seu filho acima de tudo, cara, isso já fala sobre o personagem por si só. E acho que a resposta tá aí. Eu acho que o Barba Branca sim sabia, mas considerando todo o contexto de ser um filho do Shebeck, ele não se importava. Glauco STR. Roger pegou a Ace em God Valley do Shebeck? Cara, olha, realmente é uma teoria interessante, é possível. Quem sabe até não foi numa Dave Backfight que o Shebeck pode ter perdido pro Roger. No entanto, eu acho que não. Óbvio que em God Valley não tava rolando Dave Backfight porque era uma coisa muito mais violenta, muito mais sangrenta, envolvendo o governo mundial e marinha também, não só os piratas. Só que a gente tem que falar uma verdade. Os dois carregam sabres. O Oda desenha esse estilo de sabre para vários personagens. Pra te falar, a Grifão do Shanks é assim, o sabre do Shebeck não é um navio, literalmente o sabre do Shebeck também é assim, e a Ace do Roger é bem parecida. No sentido de silhueta, a silhueta do sabre, obviamente quando você vê ali no detalhe, as espadas vão ser diferentes, até porque tem que vender espadinha e boneco, não é bobo, né? Agora, imaginar que de alguma maneira o Roger carrega um símbolo tão importante, botou o nome do filho de uma espada que seria do Shebeck, caraca, isso ia ser hype, eu ia gostar. Mas eu não acho que o Oda vai explorar esse lado não, nem acho que vai ser verdade. Teles Lucas Teles, o que fez o Shebeck não atacar o Imu no Salão das Flores? Resposta número 1. Aura. O Imu tinha aura, o Shebeck tinha aura, os dois farmaram aura ali, o Imu começou farmando aura, 5 rei pra mim é porra nenhuma, aí o Shebeck veio farmar aura em cima, mas eu tornei Marijoal um caos. E aí os dois estavam naquela competição de farmar aura, e aí eu acho que os dois fizeram um cálculo. Se eu atacar primeiro e tomar um counter, sem conhecer as verdadeiras habilidades, o meu oponente pode farmar uma aura absurda em cima de mim. Os dois notaram isso, os dois notaram que não iam ter muito a ganhar fazendo esse movimento. O Shebeck, se tentasse farmar aura em cima do Imu e tomasse, ia perder completamente, e vice-versa. E aí, eles tomaram a decisão de que 2 farmadores de aura tomariam. Farmar mais aura. Pum, Imu, deixa o cara ir embora, finge que não é com ele, sai em column, rei do mundo, se mantém ali, a aura foi farmada. Shebeck, olha na cara do Imu, te amassei e vou voltar. Boa, farma muita aura e sai ali. Fazendeiro gigante, assim, absurdo. Então acho que é isso, foi uma situação que os dois estavam farmando aura. E além dessa decisão, se você quiser falar uma resposta mais prática de questão de nível de poder, os dois perceberam ali que o Shebeck percebeu que não ia conseguir bater no Imu, e o Imu percebeu que poderia se arriscar muito, virar um dragãozão e tal, cuspindo pra cima, igual ele fez com o Rei Cobra. Não pode deixar de lado o fato de que ele ficou muito bravo com o Rei Cobra e com a aparição do Sabo e tal, e perdeu os estribeiros. E 56 anos atrás, com o Shebeck, ele parecia estar mais relax, mais de boa, mais sus. Cauã Chagas 13, vocês vão todos os dias no Anime Summit?
Calma, infelizmente não. A gente vai no dia 27 de julho no Anime Summit lá em Brasília, galera. Não deixem de ir, quem puder ir de Brasília, quem estiver lá. Vai ser um super evento, vai ter muitas atrações, vai valer demais a pena. E o Felipe vamos estar lá super empolgado. Mas só dia 27, galera. Então é isso, já estão ligados, já tá respondido aí. E já vou aproveitar, pedir para deixar o like, se inscrever, dar essa moral. Esse foi o videozinho aí. Não deixa de se inscrever e seguir a gente no Instagram e no TikTok. E é nóis, galera, ó. Estamos fazendo muito conteúdo. Reels, gravamos no Anime Friends pra caramba, com vários perfis, estamos fazendo collab aí. Teve 4 horas de Dom Podcast. Vai lá, 4 horas de Dom Podcast. Temos vídeo do Anime Friends, temos vídeo cobrindo o anime. O Lipe tá fazendo várias teorias maneiras. Barrigão do Shebeck. Cara, tem muita coisa boa acontecendo. E é isso, galera. Curte aí. Tal, e é isso, um beijo, um queijo e valeu!